Olá! Sou Érica Carmen Toledo. Sou uma arquiteta de relativo sucesso, e atuo no mercado aproximadamente já há 2 décadas. Geralmente meus clientes, aqueles de alto poder econômico, procuram meu escritório para projetos de alto padrão, ou seja, projetos personalizados, a fim de atender sob medida às demandas do cliente. Atualmente estou na cidade de Eldorado do Sul, atendendo ao Sr. Elton Rodrigues da Cruz, rico proprietário de terras e do agronegócio da região. Ele optou por uma arquitetura minimalista e sempre penso que em tais projetos devemos caprichar nas peças de design e nas escolhas de obras de arte. Geralmente em locais mais distantes mandamos os arquitetos estagiários para fazer o levantamento da topografia, mas optei por ir pessoalmente para espairecer um pouco minha mente. Se em minha vida profissional, estou indo de vento em popa, como se dizem quando estamos indo muito bem, na minha vida particular, infelizmente as coisas não seguem o mesmo rumo. Ricardo Cardoso é o nome de meu marido. Não estamos atravessando uma boa fase. De uns tempos para cá estamos indo em rumos diferentes, nossas ideias não estão em sintonia. Se eu quero o esquerdo, ele quer o direito. Se eu digo que em cima está melhor, ele não concorda e diz preferir o de baixo. Se eu peço frio, ele argumenta e diz que o quente é o melhor. Enfim, trocamos juras de carinho com tanta sinceridade e com tanta vontade de dar certo, e agora as coisas parecem sair dos trilhos com velocidade alucinante. Isto é muito triste e frustrante, principalmente para uma mulher como eu que sempre desejei ter um lar, filhos e uma casa onde treinasse paz e amor. Por mais que eu insistisse em fórmulas do amor, cursos para um bom relacionamento, os 10 passos para um casamento feliz e vai por aí afora, a verdade é que meu casamento estava rolando ladeira abaixo. Quando apareceu este projeto, vi uma oportunidade única de sair de cena e esfriar um pouco a cabeça. Quando decidi por esta viagem, lembro-me que Ricardo pediu uma segunda chance e eu disse que responderia quando voltasse daquele compromisso profissional. Trocamos um leve beijo de despedida no aeroporto e disse que a gente devia aquele breve afastamento um do outro para reavaliar os alicerces do nosso relacionamento. Ele concordou e parti. Deixe-me apresentar a vocês, já que vocês não sabem mais nada de mim além do meu nome e da minha profissão. Este dom de afastar os homens, como agora estou afastando por um tempo meu marido de mim, é um triste dom que já me acompanha de tempos atrás. Entre minhas amigas eu era conhecida como a espanta-rapazes bonitos, e entre minhas primas e irmãs eu era conhecida como a solteira número 1 da família. Como toda garota normal de minha idade, por causa da minha timidez, eu recusava qualquer tipo de aproximação masculina. E, quando eu dava um deslize e permitia um rapaz se aproximar, eu ficava de ouvido aceso em suas opiniões. Qualquer fala que eu discordasse, já era o fim da relação. Não tinha conversa ou segunda chance comigo. Eu era inflexível e quando minha fama cresceu junto com minha idade, poucos tinham coragem de tentar uma aproximação. Talvez vocês estejam se perguntando então, onde eu conheci Ricardo, um rapaz alto, moreno de cabelos pretos e um sorriso envolvente. Pois bem, nos conhecemos no 2º ano de faculdade durante um ato estudantil, onde o Grêmio de Arquitetura, que era o meu curso, se uniu com o Grêmio de Direito, que era o curso dele. Apesar de achá-lo maravilhoso, aliás, como a maioria das garotas achavam na época, eu esperei ele se aproximar e com alguma insistência dele começamos a nos aproximar mais. Esperamos nos formar, solidificar nossas carreiras e depois partir para formarmos um lar. Temos 2 filhos lindos, Alberto e Lindomar, que estão morando no exterior, com um tio deles, irmão de Ricardo, desde que se formaram. Eles são 2 garotos fofos e maravilhosos, mas são ruins de relacionamentos como eu, segundo os relatos dos familiares que recebemos de lá. Assim, com toda essa bagagem familiar, desembarquei em Eldorado do Sul, não tanto pelo dinheiro que essa obra renderia, mas também, e principalmente para colocar minhas ideias um pouco em ordem. Assim que o avião pousou, liguei para o Sr. Elton Rodrigues, conforme combinado. Saí do setor de desembarque e fui para o saguão tomar um café e retocar a maquiagem até esperá-lo para levar-me até o terreno onde seria levantado a nova mansão da família. Não demorou muito e avistei um homem de grandes proporções e uniforme azul passar com uma placa com o meu nome. Identifique-me e então ele, gentilmente, solicitou que eu o acompanhasse até o carro onde estava o Sr. Elton Rodrigues e sua esposa.
Havia uma limusine à minha espera cuja porta foi aberta por outro empregado que já estava à nossa espera de uniforme e cap debaixo do braço. Enquanto minhas malas eram colocadas no porta-malas, fiquei fascinada com o interior do grande veículo, pois havia poltronas, mesas, estantes, televisões e garrafas de champanhe e luzes coloridas. Ao verem minha admiração com aquele espaço luxuoso, o casal deu uma leve risada, como se estivessem acostumados com aquela reação. Estendendo-me a mão de maneira calorosa, se apresentaram como Elton Rodrigues e Elida Rodrigues. Perguntaram como aquelas 3 a 4 horas dentro da aeronave e eu respondi que fora confortável e tudo transcorreu dentro da maior naturalidade, tanto em terra com os horários, quanto no ar sem qualquer anormalidade ou turbulência. Ofereceram-me 2 espécies de castanha, água de cocô e água mineral. Aceitei a última e deram-me um copo de cristal. Dona Elida disse que havia um quarto na atual residência deles e que ficaria muito honrada com a minha residência lá enquanto estivesse envolvida na construção da nova casa. Inclusive ficaria mais dinâmica minha interação com eles e com eventuais mudanças que quisessem fazer. Pensei em dizer não, talvez toda aquela proximidade não me fizesse bem, mas também me lembrei que toda grande construção é sempre um grande desafio e um processo complexo. Como arquiteta, não posso esquecer que cada cliente e cada projeto são únicos, sobretudo na arquitetura de altíssimo padrão, e temos que ter sensibilidade para unir a vontade do cliente e a nossa percepção arquitetônica do espaço. Tudo isso através de uma boa sinergia entre cliente e arquiteto, entendendo e pesquisando até se chegar a projetos diferentes e inusitados. Então, diante desse quadro foi fácil entender o desejo de Dona Elida para dinamizar a execução de sua nova bela casa, talvez o desejo arquitetônico de uma vida inteira. Assim fizemos e o carro rumou para a residência oficial daquela família abastada. A arquitetura era surreal, um perfeito de design de luxo. Com 500 metros quadrados de área construída em um lote de 2.500 metros quadrados, a enorme casa incorporava elementos naturais com sofisticados acabamentos, proporcionando uma sensação de harmonia com a natureza. Exibia 5 suítes, incluindo 3 suítes americanas com um banheiro compartilhado. A suíte master dispunha de um terraço com vista e um banheiro completo com sauna. Outro espetáculo era o design dos quartos que potencializava o conforto e a privacidade. Quanto às áreas sociais, também era o sonho de qualquer arquiteto. No térreo, uma ampla área social com vistas panorâmicas, separada da sala de jantar por um jardim interno. E a sala de jantar possuía uma lareira aconchegante com vista para o jardim. O Sr. Elton Rodrigues percebeu meu ar de admiração pelo conjunto da obra e intimamente percebi que se sentiu satisfeito. Foi-me oferecido um amplo quarto com uma boa varanda para acompanhar o pôr do sol. Tomei um banho, arrumei minha papelada técnica, minha prancheta e fui descansar um pouco. Durante o jantar, recebi muitos elogios da dona da casa, onde revelou que me confiaram o projeto de sua nova casa, pois estudando minhas obras já concluídas ela os considerava como projetos divinos. Disse também que não se cansava de ver as fotos, vídeos dos meus projetos e que ela se inspirava neles. Olhando para o marido, disse que sempre que falava a ele que iria me contratar para construir em outra casa para eles. Segredou inclusive que gostava muito da combinação de estilos e épocas, onde toda essa estética tivessem harmonia e conversassem entre si, gerando impacto visual e resultando em um projeto único. Após o jantar continuamos a conversa sentados os 3 em poltronas colocadas em uma das amplas varandas da casa e com taças de vinho nas mãos. O Sr. Elton Rodrigues entrou na conversa me questionando se era possível unir estilo e funcionalidade sem perder a sofisticação. Expliquei então que a forma segue a função, e este é um princípio do design, no qual tudo deve ser pensado para ser prático e funcional, sempre dialogando com a estética do projeto. Afirmei que se o autor do projeto e o seu cliente tiverem essa característica, com certeza é possível ter um resultado sofisticado na obra. Já próximo das 21 horas o cansaço começou a bater forte e meus anfitriões perceberam que minhas baterias estavam chegando ao navio. Já no quarto, troquei de roupa e fiquei olhando o teto da casa com suas lâmpadas modernas. Comecei a pensar em minha casa, em meu marido e até em meus filhos no exterior. Como todos estariam sem mim? E eu, como estava me sentindo sem eles, principalmente sem Ricardo, que me prometeu amor eterno,
prometeu não se separar de mim e agora lá estava eu, em um lugar inimaginável para nós dois. As lágrimas começaram a escorrer em meu rosto e comecei a chorar bem baixinho de saudades. Foi quando ouvi pancadas leves na porta da minha janela da minha varanda. Enxuguei o rosto com as costas da mão e fui abrir. Qual não minha surpresa ao ver uma simpática senhora de cabelos branquíssimos como a neve sorrindo para mim. Disse sorrindo que não conseguia dormir pois o som do meu choro a estava incomodando. Perguntou por que eu estava abatida assim, e sem esperar resposta, me convidou a sentar numa das cadeiras da varanda como a lhe fazer companhia. Em seguida, com uma voz terna e quase educativa e olhando bem nos meus olhos e segurando as minhas mãos, disse que os homens não eram assim tão superiores como eles faziam tanta questão que as mulheres acreditassem. Ela falou aquilo de uma maneira tão leve que minha alma ficou leve num segundo, soltei um sorriso leve. Disse que quando era estudante os meninos sempre queriam se mostrar como se fossem de uma escala de elite. Para as meninas, queriam passar a impressão de que elas sempre deveriam se arrastar pelo chão para terem uma chance com eles. Mas, depois, durante o intervalo, quando achavam que ninguém estavam vendo, procuravam suas professoras para que fizessem por eles cartinhas de amor para serem entregues a esta ou aquela garota que eles estavam de olho. Meus olhos já estavam saltitantes. Aquela simpática senhora estava elevando minha autoestima. Perguntou se eu estava com sono e se queria ouvir um pouquinho mais antes de voltar para minha cama. Fiz que sim, piscando um olho para ela. Falou então que se tem uma coisa que os homens detestam é que as mulheres vençam eles em alguma coisa. Ela disse que quando estudava tinha um garotinho ruivo em sua sala que ela era muito afim. Começaram a se conhecer melhor durante os trabalhos escolares. Em tudo quanto conversavam pareciam combinar. Percebia que ele buscava ocasião para se declarar e o coração dela vivia desesperado aguardando este momento. Até que um dia houve um concurso de peteca na escola. Como combinavam em tudo, eles eram bons em peteca também. Mas, infelizmente, na grande final, acabou ficando os dois para disputarem o primeiro lugar mesmo. Disse que se entusiasmou e acabou ganhando o jogo com grande vantagem de pontos. Resultado, ele nunca mais se aproximou dela, nem mesmo uma simples olhar. Quando terminou de falar, ficou olhando para mim, esperando para ver minha reação. Não deu outra, cai na risada e ela também. Então eu me recompus e disse que sentia muito. Ela respondeu que se eu sentia muito pelo quê, afinal os homens eram assim mesmo, ou seja, previsíveis. Fiquei calada por um instante. Aquela senhora estava me dando uma aula de relacionamento com exemplos tão práticos que não tinha como não aprender a lidar com os sentimentos dos homens. Quando ela ia se levantar da cadeira e se despedir, pedi para ela mais uma dica sobre o assunto. Eu estava me sentindo literalmente uma aluna de uma professora com grande experiência sobre o assunto. Disse que quando tinha uns 17 anos arranjou um namorado que gostava muito de futebol. Quando ele ia na casa dela ele costumava dar seu palpite sobre o que iria acontecer no jogo, os melhores jogadores, quem poderia fazer os gols da partida, entre outros palpites. Mostrando toda sua ignorância no trato com o sexo masculino, ela ficava retrucando seus palpites, contradizendo tudo o que ele falava. Entrava numa discussão técnica sem fim com seu namorado, o que foi aos poucos, gerando uma aversão muito grande nele. Mais tarde, com a chegada da maturidade veio a descobrir que o correto seria mostrar ignorância sobre o assunto, fazendo perguntas que valorizassem seu conhecimento, mesmo que já se soubesse a resposta. Com certeza, o ego dele agradeceria e o namoro sairia fortalecido. Voltei para o quarto depois de me despedir sem ao menos perguntar o nome dela. Estava muito feliz em ouvir que coisas tão simples em um relacionamento poderiam levar um romance a ser feliz para sempre. Acordei animada e logo pela manhã depois do banho, desci preparada para dar início às medições depois de conhecer o terreno pessoalmente. Comi muitas frutas típicas da região acompanhada de sucos maravilhosos. Um motorista ficou à minha disposição para ir ao local e até a cidade para qualquer coisa que eu precisasse. Os donos da casa já haviam saído para compromissos já agendados. Já no terreno, peguei meu caderno e meu tablet revendo eventuais diferenças entre o solicitado e o que podia ser, de fato, desenhado.
Como arquiteto, alguns fatores na obra não poderiam ser deixados de lado, tais como a estanqueidade da água e o desempenho térmico, entre outros. Afinal, é preciso seguir as normas e legislações locais. Voltei para o meu quarto e, com a ajuda de ferramentas computacionais, comecei os primeiros esboços. Os desenhos deviam ser realizados sempre considerando a execução da edificação, contendo o máximo de detalhamento e informações, não deixando espaços para dúvidas e erros. Depois entrei em contato com o escritório central e mandei algumas informações e solicitei ajuda jurídica na condução do projeto. Fiquei a tarde toda naquilo. Quando começou a escurecer, tomei um banho e um suco relaxante. Chegou a hora do jantar e eu me reuni com os donos da casa novamente. Disse que havia começado os primeiros desenhos e mostrei os esboços. Olharam com admiração o que viram com ar de aprovação. Falei também que havia contatado minha firma para entrar com a documentação para a liberação das exigências legais junto à prefeitura. Me falaram mais uma vez de suas preferências, algumas coisas novas que pensaram e colocar no projeto de ontem para hoje. Analisando o que me colocavam à frente e ouvindo suas preferências, disse-lhes que era possível fazer um ambiente clássico também, um ambiente que deve ter uma base muito boa para receber as peças de época, para não haver deslizes na escolha dessas peças antigas e não tornar o ambiente deselegante. O Sr. Elton Rodrigues, ao ouvir e ver o que eu tinha para lhes oferecer naquele fim de noite, afirmou que gostou da combinação de estilos e épocas, onde toda aquela estética tinha harmonia e conversava entre si, gerando impacto visual e resultando em um projeto único que deixava o casal feliz. Fomos então para a varanda e comi uma sobremesa deliciosa, e eles me falaram dos negócios da família e dos bons resultados que vinham obtendo. Fiquei sabendo que o agronegócio abrangia uma série de atividades, como agricultura, pecuária, produção rural, agroindústria e muito mais. Contou-me da relevância deste negócio, pois desempenha um papel essencial no fornecimento de produtos tanto para a nossa população quanto para o mundo. Quanto ao social, não sabia que era essencial para a geração de empregos e o desenvolvimento do Brasil. Então fui para a cama e assim que o lençol me envolveu escutei alguém batendo na minha janela novamente. Prevendo mais uma vez quem seria, abri e fui recebida com um grande sorriso. Me cumprimentou sem palavras e fez um gesto para que eu me sentasse numa cadeira na varanda novamente. Falei que a nossa conversa tinha tornado o meu dia mais leve. Ela agradeceu e perguntou se eu queria mais algumas dicas sobre como lidar com os homens. Fiz que sim com a cabeça, esperando uma nova aula. Então ela me disse que um dos segredos mais importantes era que os homens também gostam de falar e quando eles falam gostam que as mulheres os escutem. Contou que, em uma reunião na empresa em que trabalhava, num grande encontro das filiais, enquanto ela discutia as pautas com alguns funcionários, seu namorado se enlaçava com uma outra funcionária que não estava dando muita atenção à parte técnica da reunião. Então o segredo é repetir uma das 5 frases feitas cada vez que o homem se interrompe para tomar fôlego de suas falas. Disse-me as frases, tipo, é mesmo, mas que coisa, onde foi isso, não diga, mas que interessante. Disse a ela que fazia sentido, mas o importante para este sistema dar certo era a mulher não se sentir ingênua demais. Rimos dessa observação e ela complementou que às vezes os homens não têm sabedoria suficiente para entender como é ter uma mulher inteligente ao seu lado. Verdade! Exclamei com aquela dica que achei incrível. Olhou-me novamente e sabia que aí vinha mais uma grande dica. Outro alicerce fundamental no relacionamento entre os sexos, segundo ela, era que os homens gostam que suas cantadas sejam levadas a sério. Falou de seus tempos de faculdade em que era admirada por ter um corpo esguio e com os contornos nos lugares certos. Certa vez, durante uma aula de exibição rítmica, um rapaz muito bonito, tipo artista de cinema francês, veio com um galanteio que julgou capaz de fazê-la cair em seus braços. Esse rapaz disse-lhe que parecia uma gazela, pois tinha pernas compridas, braços compridos, pescoço comprido e, como atleta, saltava com perfeição de um lado para outro. Perguntei como não deu certo e ela falou que sua resposta o deixou desanimado. Ela disse olhando bem para os seus olhos, sou tudo isto, mas não sou para o seu bico, bonitão. Então, ele mudou de assunto, esperou ela olhar para o outro lado, saiu de fininho e nunca mais ela ouviu. Enquanto ela falava, várias conexões iam sendo construídas em minha mente.
percebi que a mulher tem a melhor ferramenta para fazer seu relacionamento ser feliz e duradouro. Ela tem algo chamado de sensibilidade feminina que detecta o problema e dá a ela a solução antes que tudo chegue ao final, antes que o relacionamento desmorone. Voltei para a cama pensando nas palavras daquela mulher que mais uma vez não tive curiosidade de saber o nome. Pensei que talvez até fosse uma empregada com insônia da casa e eu poderia ficar desempregada, caso os patrões soubessem que ela ficasse perambulando à noite pela casa. Aquela semana passou rápido. Apresentei um layout bem resolvido e que atendeu todas as necessidades e os desejos do casal com excelente equilíbrio estético. Também fiquei feliz pois respeitava a personalidade e história de vida do cliente e também o contexto aonde ele está inserido. Por fim, complementei que a decoração e a escolha do mobiliário solto são peças-chave para que se tenha um lar confortável e acolhedor. Além disso, também é muito importante a presença de objetos afetivos que contam a história dos novos moradores e que tragam um pouco da sua personalidade e essência. No avião, no retorno para casa, pensei naqueles dias incríveis que eu havia vivido. No incrível projeto que logo tomaria forma, nas comidas exóticas que eu experimentei e em uma senhora que me dera preciosos conselhos de como fazer minha vida sentimental funcionar de fato. Fiquei pensando como seria recebida, se é que eu fosse recebida por Ricardo. Peguei um táxi e fui direto para casa. Ao entrar tudo estava formidavelmente no lugar. Coloquei as bolsas por sobre os sofás e pelo chão e sentei-me um pouco. Depois fui para o quarto. Ao abrir a porta uma grata surpresa, sobre a cama um imenso coração vermelho. No chão pétalas de rosas espalhadas. Peguei algumas daquelas pétalas e joguei para o ar numa felicidade incrível. Comecei a dançar abraçada àquele coração. Saímos naquela noite e fiquei observando cada gesto seu, cada olhar e cada palavra sua. Sim. Ricardo era um companheiro magnífico, com bom humor e paciência, principalmente paciência com a minha tagarelice. Tinha um caráter a toda prova e descobri que podia passear com ele, sem falar nada, só apreciando a presença dele e ele apreciando a minha. Sim, nada é mais precioso neste mundo que o entusiasmo, a graça e a alegria de um bom relacionamento, quando duas pessoas fazem a descoberta uma da outra. O amor vira uma coisa eterna. A maior lição que aprendi com aquela mulher desconhecida naquelas noites é que, se a gente fazer um pequeno esforço, a coisa toda pode valer a pena. Porque viver e lutar por quem se ama ainda vale a pena.